Oi, gente. Tô aqui para falar um pouquinho para vocês da constelação familiar, né? Foi meu intuito de fazer essa live, né? A minha intenção é trocar ideia mesmo e esclarecer um pouquinho sobre a constelação familiar. Agora eu tô aqui, eu lembro que ontem eu falei com vocês sobre a questão da decisão, da escolha, né? Fazendo pelo coração. E aí eu escolhi esse lugar aqui, assim, de meu incenso, coloquei a luz. Aí agora começou a ventar, um vento que estava aqui me incomodando. Então, assim, é isso também, né? É se deixar levar, assim, pelo momento, né? Pelo que vai acontecer no momento. Né? A gente se planeja, a gente escolhe, e na hora as coisas acontecem dessa forma, né? Dessa forma bem leve, né? Então a intenção da minha live, na verdade, eu estava pensando aqui, eu acho que eu vou fazer toda quinta-feira, assim, essa 11h11, que é um horário para mim muito significativo, para trazer pra gente aqui, para mim, para você, pra gente crescer junto nesse mundo da constelação familiar, né? Eu tenho um baralho não, né? É um livro em cartas, né? Não sei se vocês conhecem, essas cartas aqui. E elas são, na verdade, uma mensagem pra gente. E eu tiro muito, às vezes, em atendimento. E é uma... Oi, Beth. Oi, Davi. Tudo bom? Então, tava falando que esse baralho aqui que eu tenho são mensagens, né? Não necessariamente de Bert Hellinger, que é o criador de constelação familiar, mas mensagens para a gente expandir a nossa consciência, né? E a nossa visão. Então a minha ideia é estar aqui e tirar uma carta e a gente refletir junto, né? Porque o que acontece? A constelação familiar foi criada por Bert Hellinger. Bert Hellinger é um alemão, né? E ele foi ex-seminarista, ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, ele tem uma história muito rica, né? E o seu trabalho foi baseado, obviamente, em muito estudo. Ele estudou muito psicoterapia, muita vivência, né? Ele começou a trabalhar, ele era professor na ordem, né, católica lá, ele foi missionário na África do Sul, e ele era professor e fazia muita dinâmica de grupo. E aí a gente entende muito essas fontes que Bert Hellinger foi estudar, né? E uma das coisas que me conectou muito com ele, né, com a história dele, foi a questão da reflexão e da meditação. Como ele era seminarista, ele começou muito novinho, né, já internato, assim, de criança, e seguiu o seminário, né, como um padre. Eles tinham lá uma disciplina da oração, né, e da meditação. Então, a constelação familiar, puxando por esse lado, é a sua conexão, né? É a sua meditação. É quando você se recolhe, é quando você começa a sentir. E aí depois eu vou falar em outros momentos, né, do sistema, do campo, né, que as pessoas sentem um pouco de dificuldade nisso, porque a gente está nesse mundo com essa correria, né, gente? As pessoas falam, respira e me diga o que você está sentindo agora. Às vezes as pessoas não conseguem nem falar com palavras. Então, a meditação é um dos primeiros passos para se ter uma consciência sistêmica, para conseguir chegar nesse contato com a sua história, com o seu campo. Então, o constelador, ele entra nesse espaço vazio, né? E convida o constelado também a entrar nesse espaço vazio. E é muito rico isso, né? Eu escrevi até um e-book outro dia sobre meditação, né? Até comentei. Porque a meditação, para mim, foi também num momento de muita dor que veio. Veio a necessidade de um recolhimento, veio a necessidade de um olhar para dentro. E aí sim, né? Quando você olha para dentro, você vê.
As coisas acontecem ali, né? Então a meditação tem tudo a ver com esse primeiro contato com a constelação familiar. No livro da vida de Bert Hellinger, ele fala uma coisa muito interessante, eu até anotei aqui porque eu não ia lembrar, né? Que é o recolhimento e o vazio. Como é possível esvaziar-se? Chega-se ao vazio aceitando-se tudo tal como é. Essa aceitação é um movimento do amor. Quando se aceita, renuncia-se à distinção entre melhor e pior. Isso se dá sem arrependimento, sem arrepender-se de uma culpa, por exemplo, né? Também se dá sem exigências, nem esperanças, nem acusações. É a aceitação do mundo tal como ele é. E aí, falando um pouquinho da constelação, nesse sentido, né, da dinâmica em si, do que acontece ali, é ver e aceitar tal como ela é, a sua história, a partir do seu vazio. Então eu acho isso assim de uma grandeza, sabe? E de um olhar completamente diferente, né? Eu agora vou tirar uma carta e vou ler e a gente vai, enfim, refletir junto, vai ser uma mensagem pra gente hoje, né? Eu acho isso bem... Eu adoro isso, gente. Eu adoro essas mensagens. Exercita o olhar para o que aconteceu sem julgamentos. Tá aqui, acho que inverte, né? Inverte, mas enfim. Exercita o olhar para o que aconteceu sem julgamentos. Mais conexão do que com o que eu estava falando não tem, né? Era exatamente isso que veio para hoje, para nossa conversa. É um olhar sem julgamentos. É um olhar sem arrependimento. É um olhar sem explicação. É um olhar sem expectativa. É uma aceitação. E aceitação não é outra conexão de humilhação, alguma coisa assim, de submissão, né? É um não resistência. Eu acho que é isso mesmo, Eliane. É uma outra visão de tudo que acontece com a gente, da nossa história, e a gente toma a nossa vida a partir disso. A partir desse olhar, né? Então, eu acho que eu sugiro a vocês, né, que a gente pode ficar com essa mensagem hoje, olhar para o que aconteceu sem julgamentos. Simplesmente refletindo, tendo isso como uma prática da sua vida, a inteligência sistêmica, né, no seu dia a dia, nas suas relações. Essa mensagem foi muito forte, né, e veio bem conectada com aquilo que eu falei de Bert Hellinger e a meditação, né, o quanto que isso é benéfico para a nossa vida, a gente olhar sem julgamentos. É isso, gente. Essa foi a minha intenção. Então, quinta-feira eu volto, tá? Eu vou chamar isso de Minuto Sistêmico. Vai ser uma pequena mensagem para que vocês fiquem, então, com a reflexão dessa mensagem para vocês, para a sua vida, trazendo muita visão ampliada, né? Eu acho que é isso que é o mais importante, tá? Um beijo, até semana que vem. Vamos olhar sem julgamentos. Olhar para o que aconteceu sem julgamentos. Tá bom? A constelação familiar é um caminho do amor. Então, se a nossa vida for pautada nesse amor, nessa aceitação, nesse recolhimento, e a cada dia a gente entrar em contato mais e mais com o nosso vazio sem medo, sabendo que aqui dentro tem uma inteligência. Aqui dentro, no nosso sistema físico, nosso corpo tem uma inteligência. A gente se cura, o corpo se cura.
Então, o sistema tem uma inteligência. Sistema familiar, sistema glacial, sistema, enfim. Se a gente entra em contato com o vazio e com essa inteligência, a gente toma a nossa vida, a gente retoma a nossa força. Eu escolho esse caminho também, Eliane. Eu escolho esse caminho. Tá bom? Então, semana que vem eu vou voltar. Gratidão, gente, vocês estarem aqui. Fiquem com essa mensagem no coração de vocês. E a gente vai se falando. Vocês podem mandar mensagem para mim, trocar ideia. Eu acho que a troca, né, é muito importante nesse momento também, desse crescimento, desse autoconhecimento junto, nessa nova era. Obrigada, gente. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.